Bora, fiel, porque tem muita informação para trazer para vocês nesse vídeo. Vamos falar, Corinthians tem planejamento para quitar a Neoquímica Arena com os Names Rights, tá, fiel? Informação exclusiva do canal do Corintianeiro. Vamos falar também, Corinthians pode ser convidado para o Super Mundial de Clubes. Fui apurar para trazer informações para vocês. Breno Bidon, proposta pode sair do Corinthians. Vamos falar sobre renovação de Fabrício Angileri e muito mais para você. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É super importante para ajudar no crescimento deste canal. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então deixa o seu like, se inscreve e bora falar de Corinthians. Fiel, sobre o Corinthians ser convidado para o Super Mundial de Clubes, igual muitas pessoas estão falando por aí, primeiramente tenho que trazer para vocês que não existe nenhuma garantia que o Corinthians possa ser este convidado. Essa situação aconteceu lá em 2000, onde a gente foi convidado e foi campeão do Mundial de Clubes, tá? Porque na época um clube lá estava com um surto lá no país, tipo foi um Covid aqui, mas bem mais leve, mas existia um surto lá, existia uma pandemia e esse clube foi retirado do Mundial, tá? Para assegurar a segurança de todos e o Corinthians foi convidado para disputar o Super Mundial de Clubes. Já nesse caso é totalmente diferente, existe um mexicano empresário de nome León, que ele tem 2 times mexicanos, ele é dono de 2 times e os 2 times estariam no Super Mundial de Clubes. Por ele ser dono dos 2, só poderia entrar um. É regra da FIFA, você não pode ser dono de 2 times e caso os 2 for classificados, entrar no Mundial de Clubes. O mesmo aconteceria aqui no Brasil, se por exemplo o Bahia fosse pro Mundial, tá? Aí o Bahia não poderia ter lá um exemplo, se o Manchester City fosse campeão da Champions, não poderia ter o Manchester City e o Bahia no Mundial, porque seria de 2 donos, os 2 seriam do grupo City, tá? Aí não iria. Lá na época, em 2000, esse critério eles chamaram o último campeão brasileiro, que teria sido o Corinthians, tá? Então o Corinthians foi convidado por ter sido o último campeão brasileiro. Não imaginamos qual critério eles vão usar para convidar esse time, para substituir esse time mexicano, tá, fiel? Se a gente for falar em títulos, obviamente que o Corinthians estará fora, porque o Corinthians faz 6 anos que não ganha um título, tá? Então não sabemos realmente qual critério, não existe garantia nenhuma que o Corinthians pode ser convidado. O que sabemos é que saiu informações, porém mesmo assim eu não posso confirmar para vocês se essas informações são verdadeiras, tá? Porque eu prezo pela integridade deste canal. Mas ouvi informações que seria um clube brasileiro que seria o convidado, tá? Então não sabemos qual clube vai ser, ou por que vai ser, ou quais critérios eles vão usar. Certo, fiel? Pode ser o critério do último campeão mundial brasileiro. Aí o Corinthians estaria dentro do Super Mundial de Clubes, porque ganhamos do Chelsea aí. Sendo o último campeão mundial, quem foi brasileiro foi o Corinthians. O último campeão brasileiro mundial foi o Timão. Certo, fiel? Então vamos aguardar. Qualquer informação sobre esse convite para disputar o Mundial de Clubes, eu falo para vocês. Mas vai vendo, hein? Não convida para depois o Corinthians ser campeão e vir com um chororô de novo, igual foi lá em 2000. Porque aqui a gente, quando fala de Mundial, a gente sabe conquistar, diferente do Palmeiras. Bom, fiel, antes de entrar nas principais informações do Corinthians, e você tem que ficar até o final desse vídeo, cara, porque tem informação bombástica sobre possível quitação da Neoquímica Arena. Vocês já pensaram na repercussão que isso pode causar? O Corinthians livre da dívida do estádio? É muito dinheiro que entra no clube, é o clube indo para outro patamar. Mas isso a gente vai falar mais pra frente, porque eu quero esclarecer a situação do Frenkie de Jong, informação que eu trouxe no vídeo de ontem. Saiu muitas informações que o Corinthians poderia contratar o jogador. E eu trouxe a informação no vídeo de ontem que essa informação era fake news, que o Corinthians não irá contratar o Frenkie de Jong, não existe possibilidade, não existe negociação, não existe nada. E muitos comentários, cara, os caras estavam falando, Corintianeiro, cria vergonha, Corinthians não vai contratar esse cara não. Cara, vou ser bem sincero pra vocês aqui, teve uns 5, 6 comentários, tá? Vou ser bem sincero, este canal é o canal que mais traz informação descartando os jogadores que eles postam por aí. Então antes de você comentar, fazer sua crítica, que eu acho super legal fazer uma crítica construtiva, assista o vídeo até o final, porque a informação eu trouxe no final do vídeo falando que está descartado, que é fake news essa informação. Então antes de você criticar, falar que eu tô falando que o Corinthians está trazendo o cara, assiste o vídeo
até o final antes de você dar uma opinião mais concreta. Certo, fiel? Então bora passar aqui para as próximas informações, porque tá bombando mesmo, tá? Já quero começar aqui com a informação de renovação de contrato de Fabrício Angileri, tá, fiel? Contrato do Fabrício Angileri, fiel, que vence no final do ano agora, tá? Dezembro de 2025, o Corinthians já vence o contrato do jogador, por isso o Corinthians já está buscando a sua renovação, conversando com os empresários e com o atleta, tá? Vamos dizer assim que o Corinthians fez um pequeno teste com o Fabrício Angileri, porque ele estava 9 meses parado no Getafe, e aí em poucos jogos ele já demonstrou que está apto a jogar pelo Timão, e o Corinthians pretende renovar o seu contrato por mais 2 temporadas, e lógico que vai dar um aumento salarial para o jogador. Antes do Corinthians assinar, o Corinthians já tinha especificado a sua intenção de renovação, pediu para que o jogador compreendesse e entendesse a temporada só de 1 ano de contrato, já que ele estava 9 meses parado e o Corinthians já não tinha passado uma boa experiência com o Diego Palacios, tá, fiel? O Corinthians aí que sofreu nas mãos do Diego Palacios, jogou 3 partidas, machucou, depois não jogou mais porque tem problema crônico de cartilagem. Já no caso do Angileri, 9 meses, estamos falando aí de quase 1 ano sem atuar futebol, então o Corinthians agiu certo, se protegendo para não ficar com um jogador parado obsoleto. Mas Fabrício Angileri demonstrou totalmente ao contrário e o Corinthians já está buscando a sua renovação até para proteger o jogador aí e conseguir ficar com o jogador mais 2 temporadas. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a isso. Quero trazer informações também sobre o mercado da bola. Vamos falar aqui referente a Breno Bidon, que pode sair do Corinthians, tá, fiel? Então já temos jogadores cotados, como Yuri Alberto, possível saída, pelo menos o objetivo do Corinthians é segurar esse jogador até o final do ano. Temos também Rodrigo Garro, que vem em ascensão, jogando muito bem, não jogou nos últimos jogos, porque vem jogando aí no sacrifício, está confirmado por jogar contra o Palmeiras, é outro jogador que pode sair do Corinthians no final do ano. O objetivo do Corinthians, eu quero que vocês entendam isso, tá? É segurar esses jogadores até o final do ano, para podermos jogar todas as competições que estamos jogando com todos esses jogadores disponíveis até o final deste ano. Certo, fiel? E no caso do Breno Bidon, pode ser um caso à parte, tá? Porque o Breno Bidon tem interesse do Dortmund, tem interesse também de algumas outras equipes da Europa e pode sair do Corinthians. Até o próprio Fulham estava interessado aí, o mesmo time estava interessado no Yuri Alberto, estava interessado no Breno Bidon. Temos o Nottingham Forest também. O Bidonzinho aí fez aí o seu nome na Europa, tá? Por quê? É o jogador do jeitinho que eles gostam, um jogador novo, um jogador que tem perspectiva de venda e um jogador muito técnico, muito habilidoso. Não é porque o Breno Bidon, fiel, caiu de produção ou que o Ramon optou por jogar como sistema mais de contenção defensiva para a entrada do Ranieri, porque a nossa zaga estava sofrendo muito gol, então foi necessário o Ramon dar esse suporte para o setor defensivo, inclusive parabéns para o Ramon para isso. O Ranieri entrou muito bem, vocês podem ver que o Corinthians já está aí alguns jogos sem sofrer gol, graças a essa contenção dos volantes, tá? Isso não significa que o Corinthians também não precisa contratar zagueiro, hein? Temos que se ligar aí, diretoria. Então o Breno Bidon perdeu posição por causa disso, porque ele não tem como sua principal característica a marcação e tem propostas de fora. Só que o Corinthians tem que ser bastante esperto, porque ele é, o Breno Bidon hoje, um cara muito novo. O Breno Bidon hoje é um cara que tem, vamos dizer assim, potencial para ser um grande jogador no Corinthians. Então, se for vender, o Corinthians tem que vender muito bem. Lembrando que o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, trouxe as informações para nós em podcast, palavras do próprio diretor, que o Corinthians precisa realizar 180 milhões de reais em vendas ainda este ano, tá, fiel? Para o Corinthians aí não fechar no vermelho. 180 milhões, cara, bem diferente da Renovação e Transparência, que vendia todo mundo, qualquer proposta estava vendendo para fechar no verde, porque eles administravam muito mal a nossa instituição, tá? Já o Corinthians, 180 milhões, não é nem um bicho de 7 cabeças, só o Rodrigo Garro, aí pela proposta que chegou, já quase cobria todo esse valor, só o Yuri Alberto já passa o valor, mas temos que segurar esses jogadores. Pensando nisso, o Breno Bidon pode ser sim uma possível saída do Corinthians no meio do ano, porque o Corinthians precisa juntar essa grana para fechar no verde, tá? Então, Breno Bidon pode sair do Corinthians, tá, fiel? Não vou falar para vocês da onde está mais propensa a sua saída, se é Dortmund, se é Fulham, se é Nottingham Forest. O que eu tenho para trazer para vocês sobre informação é que existe sim uma proposta para o Breno Bidon. Na minha humilde opinião, o Bidonzinho sair do Corinthians aí tem que ser uma proposta de no mínimo 150 milhões de reais, tá, fiel?
por causa que é um jogador novo e por causa que é um jogador bastante técnico, mas eu quero saber sua opinião. Qual valor você acha que o Corinthians deve negociar o Breno Bidon e se deve vender ou não? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? Quero trazer uma rápida atualização para vocês aqui, referente aí ao Rodrigo Garro e o Coronado, que são os jogadores que estavam aí no departamento médico do Corinthians, estão confirmados, já trouxe no vídeo de ontem, mas vou repetir para vocês, estão confirmados para a grande final, tá, fiel? Então, possivelmente, o Rodrigo Garro, porque tá muito cedo ainda, tá? Afinal, se não me engano, é quinta-feira agora, né, fiel? Dia 27, o Rodrigo Garro tem grande chance de ser titular do Corinthians, tá? Para isso, ele teria que se abdicar do Romero novamente. Rodrigo Garro, que estava jogando no sacrifício, jogando com infiltração no joelho, estará disponível aí no timão. Por causa da falta de ritmo de jogo, eu não sei te falar ainda se ele entra como titular ou se ele vai iniciar com o Romero. Mas a chance é de 90% dele voltar ao esquema com o Rodrigo Garro, com o titular e fiel, tem que ser. Rodrigo Garro é um jogador que puxa a marcação para si, assim como o Memphis, dando mais liberdade para outros atletas. Fora o setor de criação do Rodrigo Garro, que é bastante interessante. A qualquer momento ele pode fazer um gol ou colocar um jogador na cara do gol. É um jogador de extrema importância para a comissão técnica e para nós corintianos. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Referente a Igor Coronado, já está recuperado também e vai para a final, tá, fiel? Obviamente, para ele jogar só se algo muito inédito acontecer, do Garro machucar novamente em campo, aí ele colocar um Romero, não tiver bem, pro Igor Coronado entrar ali nos momentos finais, dependendo de como tiver a situação do jogo, porque o Igor Coronado, esse sim, está totalmente fora de ritmo de jogo. Você não ganha ritmo de jogo treinando, fiel, você ganha ritmo de jogo jogando, e não é o caso do Igor Coronado, que vai ter que recuperar esses ritmos aí aos poucos. Mas vai estar à disposição, vamos aguardar para ver o que nos aguarda, mas espero para essa final aí que o Corinthians consiga jogar de forma tranquila e que nós corintianos não podemos sofrer, né? Fazemos um gol aí no primeiro, um gol no segundo e já liquida essa fatura e é só festa. Certo, fiel? Comenta porque eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos pra bomba, tá? Porque tenho informações importantes para trazer para vocês referente aos Names Rights do Corinthians. Estou bastante aprofundado neste assunto, tá, fiel? Estou buscando bastante informação, porque a quitação de estádio do Corinthians significa para nós a nossa, vamos dizer assim, a nossa maior vitória, o nosso maior título é a quitação desse estádio. Imagina toda a renda do Corinthians entrando pro Corinthians, não é para a Caixa Econômica Federal. Cara, isso seria maravilhoso. Estamos falando de proporções magníficas, estratosféricas de dinheiro e caixa, tá? Porque o Corinthians lota a arena todos os jogos. Cara, eu não me esqueço disso até hoje, Corinthians e Ferroviária, estreia de Campeonato Paulista, tá? Não sei se foi ano passado, para ser bem sincero para vocês, quando o Corinthians contratou o Paulinho, na estreia do Paulinho, tá? Corinthians e Ferroviária, estreia de Campeonato Paulista, Corinthians meteu 40 mil torcedores num Corinthians e Ferroviária. Essa torcida ela é maravilhosa, tá? Então a renda do estádio ela é muito grande. Isso voltando pro Corinthians, cara, imagina aí que o Corinthians pode fazer, que jogadores o Corinthians pode trazer com a quitação desse estádio. E é por isso que eu venho com a informação para vocês que os planos do Corinthians para a quitação do estádio chama-se Names Rights, tá, fiel? Se o Corinthians vender os names, ele consegue quitar o estádio. E o adiantamento que o Corinthians vai pedir é exatamente no valor do estádio que o Corinthians deve para a Caixa Econômica Federal. Mas, corintianeiro, o que isso resultaria para o Corinthians? Porque você está comprando, mas você vai dever outro cara para você pegar um dinheiro? Não, fiel. Eles vão usar apenas o nome do Corinthians, o nome que eles quiserem no estádio. Hoje é da Hypera Pharma, que é a Neoquímica Arena, por isso chama Neoquímica Arena. E lá eles vão dar outros nomes, tá? Então, esse grupo árabe que o Corinthians negocia com intermediação do Igor, que é um empresário que tem ajudado bastante o Corinthians nesse sentido, o Corinthians pretende fechar os names ainda esse ano, tá, fiel? E tem reunião marcada já pro Corinthians, tá, fiel? Que deve estar marcada para acontecer depois da data FIFA aí, com o Igor novamente à frente. Caso o Corinthians consiga fechar, eu já falei para vocês sobre as estruturas desse contrato e o tanto que é um contrato perigoso, tá? Para vocês terem uma ideia, uma noção, o Corinthians fechou com a Hypera Pharma por 20 anos com a Neoquímica Arena, tá? São 20 anos de contrato, então isso iniciou lá em 2020, vai acabar 2040. Então tem contrato para ser rescindido. Os anos de contrato feito para os Names Rights não são poucos anos, não é contrato igual de jogador. Estamos falando aí de 50, de 40 anos de contrato, tá? Então é um contrato muito alto.
com extensos valores financeiros, o que resulta para nós num contrato com várias cláusulas contratuais em que tem que ser revisto de um lado, revisto do outro, para chegar aí num parâmetro final, tá? Então, às vezes, erra uma cláusula aqui, o contrato volta, é feito de novo, aí vai para o jurídico deles, volta para o jurídico de cá. Então, é realmente muita burocracia para fechar. Mas o Corinthians já tem a intenção de resolver tudo ainda esse ano, fiel. E se resolver, estamos falando de um contrato de pelo menos R$1 bilhão, pelo menos são as últimas informações que chegaram, tá? Estamos falando aí de 50% da dívida total do Corinthians, porque é a pretensão do Grupo Árabe é fechar um contrato aí de pelo menos de 40, 50 anos, tá, fiel? Então realmente é muito tempo, muito dinheiro envolvido, e caso o Corinthians feche, o Corinthians pode pedir o adiantamento. Qualquer contrato que se fecha hoje, há um adiantamento no futebol, e o adiantamento que o Corinthians pediria seria exatamente a quitação da Neoquímica Arena, tá, fiel? Não sei quais os valores exatos, tá? Se é 1 bilhão, se é menos um pouquinho, se é mais um pouquinho, eu não sei os valores exatos, mas que é muito dinheiro. E os planos do Corinthians, a informação chegou para mim hoje, tá, fiel? Janeiro, o plano do Corinthians para quitação do estádio, lógico que existe a vaquinha da torcida que está ajudando muito, é o fechamento dos Dummies Rights, que deve acontecer ainda esse ano. Publica no seu canal que se fechar os Dummies, o Corinthians quita o estádio. Isso seria maravilhoso, com proporções épicas para nós corintianos. Seria praticamente um outro título aí de Libertadores e Mundial invicto. Certo, fiel? Então estou antenado, aguardando qualquer informação nova sobre a reunião que vai acontecer depois da data FIFA. Eu trago para vocês tudo só relacionado aos Dummies Rights do Corinthians. Eu trago para vocês também de forma atualizada. Estamos combinados, fiel? Estamos combinados? Então, ó, hoje ainda, 6 horas da tarde, eu trago outro vídeo para vocês, tá? Com mais algumas informações de mercado que tenho para trazer. Não trouxe esse vídeo, que senão ia ficar muito extenso. 6 horas da tarde tem outro compromisso com vocês aqui. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e... vai, Corinthians!